A NASA realmente confirmou, o degelo do Ártico está acontecendo. E sabia que tem país torcendo por isso, por incrível que pareça? Então, ó, confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo, de boa? Então tá, ó, pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e antes de qualquer coisa, eu quero pedir aqui pra vocês, ó, por favor, se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês pra fazer o nosso canal continuar crescendo aqui. E claro, galera, não esquece também de ativar o sininho pra receber todas as notificações, tamo junto? Belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, a NASA, e sempre que a gente fala NASA dá uma credibilidade a mais ali, né? A NASA divulgou, galera, uma série de imagens desde o final da década de 70 até os dias atuais de como que tá a proporção de gelo no Ártico. E aparentemente, bem aparentemente, visualmente, a porção de gelo ali no Ártico, ela tá se derretendo. Lembrando que, galera, no Ártico não existe um continente por baixo, não é igual a Antártica, por exemplo, que existe um continente e gelo por cima. No Ártico é somente gelo. E aí, quando tem o degelo, né, quando acontece o aquecimento global vindo acontecendo aí, tá causando o degelo do oceano, o degelo, perdão, da calota polar. Isso vai trazer uma série de consequências, por exemplo, aumento do nível médio dos oceanos, se aquece o oceano, tende a ter mais furacão, mais tufão, mudança na biodiversidade, mudança no regime de chuvas. A gente pode falar, por exemplo, de mudança até na questão agrícola, né? Porque se o regime de muda-chuva, se a pluviosidade, se a temperatura muda, a consequência, a economia também vai sentir isso. Enfim, uma série de impactos. Professor, mas é aquecimento global causado pelo homem ou é causas naturais? Realmente existe o aquecimento global? Eu acho que assim, galera, ó, evidências mostram pra gente, apesar de dar uma cutucada aqui, né? O nosso ministro das Relações Exteriores falou que os termostatos estão perto do asfalto, né? E é por isso que aparentemente tem um aquecimento global. Na verdade, não existe o aquecimento global, é só porque o termômetro está perto do asfalto. Doidão, beleza? Mas evidentemente existe, galera. A gente percebe, por exemplo, o topo do Kilimanjaro, ponto mais alto da África, reduziu muito a neve. Existem algumas ilhas, por exemplo, da Oceania, que já não existem mais, são chamados refugiados do clima. As ilhas, elas sumiram por conta do aumento do nível médio dos oceanos. Então, realmente, existe algo que está alterando o clima. A grande questão é se isso é uma coisa natural ou se isso é uma coisa antrópica, ou se é uma coisa conjugada pelos dois fatores. De verdade, galera, as principais evidências mostram pra gente que é uma causa natural que tem uma potencialização causada pelo homem. Mas eu não sou um cara perito nisso. Eu, na faculdade, né, na época de faculdade, eu trabalhei muito com climatologia, mas eu não sou cientista, não sou um produtor de conhecimento relacionado à climatologia, então não me sinto confortável para dar um veredito final. Só deixo para vocês que é sim uma questão polêmica, tá? Mas eu não quero analisar isso. Eu quero analisar as consequências positivas do aquecimento global, do degelo do Ártico, por incrível que pareça, galera. As consequências positivas, assim, digamos, do ponto de vista econômico. Por quê? Quando a gente fala do degelo do Ártico, isso vai dar, por exemplo, possibilidade de recursos de transporte sensacionais. A gente geralmente tem aquela imagem, né, do planisfério como se o Polo Norte não existisse. Vocês sabiam, galera, que coisa engraçada, né? Engraçada não, curiosa. Que se tivesse realmente uma guerra fria direta entre União Soviética e Estados Unidos, que a guerra não seria atravessando o mundo. A gente tem a noção, né, que os Estados Unidos está de um lado, a União Soviética estava no outro. Na verdade não, galera, a guerra seria pelos polos, porque os dois países eles convergem muito próximo. A única coisa que separa, Rússia, hoje Rússia, né, na época União Soviética, de Estados Unidos, é justamente a camada polar, é justamente o Polo Norte. Se tivesse o degelo hoje, primeira coisa, a Rússia ia se beneficiar muito das questões econômicas para transporte. A Rússia hoje, exceto na Crimeia, né, que foi anexada da Ucrânia em 2014, não tem acesso ao mar quente. Todos os mares eles ficam congelados no período de inverno, e isso prejudica muito a economia russa. Se realmente, efetivamente, acontecer o aquecimento global e tiver o degelo, o aquecimento da temperatura média do oceano, isso vai degelar a parte do Ártico, possibilitando que a Rússia consiga fazer um transporte marítimo muito mais eficiente. Olha que coisa boa, economicamente falando, para a Rússia, percebe? Outro ponto positivo que a gente pode citar é a questão da exploração de petróleo. Galera, a gente já sabe que existe uma enorme reserva de petróleo no meio ali do Ártico. Então existe a possibilidade de se degelar, facilitar a exploração daquele petróleo. A grande questão é, aquela área, ela está circundada, digamos assim, ela tem a possibilidade de exploração de 5 países. Canadá, Estados Unidos, né, porque tem o Alasca ali, então dá direito para os Estados Unidos, a Rússia,
a Noruega e a Dinamarca por meio da Groenlândia. Ou seja, se a gente for expandir a zona econômica exclusiva, ou seja, a área que cada país tem direito de exploração, esses países eles vão brigar no futuro próximo, se realmente o aquecimento global se consolidar da maneira como está acontecendo agora, por uma briga para a exploração daquele petróleo. Mas fato é, galera, é mais uma baita reserva que vai estar sendo jogada no mercado mundial. Ou seja, economicamente tem país, por exemplo, a Rússia, que está torcendo pelo aquecimento global, pelo menos do ponto de vista econômico. Claro que eu não estou defendendo aqui aquecimento global, né? Eu sei que existe uma série de impactos ambientais que vão ser causados por isso, até econômicos, porque se impacta mentalmente, impacta economicamente também. Mas a ideia é tentar trazer para vocês que existem países, principalmente a Rússia, que até vão se beneficiar mais do que se prejudicar por meio do aquecimento global. Uma outra visão do fenômeno, que tem muito país, por incrível que pareça, que está torcendo por isso. Belezinha, galera? Deu para entender? Então, ó, a NASA afirmou, NASA tem uma certa credibilidade, hein? Tá bom? E ela afirmou, aparentemente, realmente está acontecendo, belezinha? Então tá, galera, então se vocês curtiram o vídeo, ó, já se inscreve no canal, deixa seu like e é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.